No vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre as variáveis escalares, iremos classificá-las com relação à vinculação de memória e a vinculação do tempo de vida. Para a gente começar, a gente precisa ter 3 conceitos em mente. Basicamente, esses conceitos se complementam. O primeiro conceito é sobre a alocação. O que seria a alocação? É o momento onde aquela célula de memória vai estar disponível para o uso da variável em si. E no caso da desalocação, é o contrário, ou seja, quando aquele conjunto de células de memória é desvinculada, e no caso, vamos falar um pouco mais prático, as variáveis não podem ser mais usadas. E por fim, tendo esse conceito de alocação e desalocação, tempo de vida é o tempo aonde eu tenho essa variável entre alocada e desalocada. Tendo isso em mente, a ideia de alocação e desalocação e o tempo de vida, a gente pode classificar com relação ao tempo de vida deles. Então, a ideia é a gente olhar e observar cada tipo de variável. Para poder realizar esse estudo dessas variáveis, a gente vai usar e classificar para estudar essas variáveis escalares. Em outros momentos, a gente vai querer também estudar outros tipos de variáveis que não necessariamente são escalares, como arranjos, heap e tudo mais. Nesse caso aqui, a gente quer observar as variáveis escalares e estudá-las para entender quais são os seus tipos. A gente pode classificar essas variáveis pelo tempo de vida em 4 classificações: estática, dinâmica na pilha, dinâmica explícita na heap e a dinâmica implícita da heap. Como eu falei, a primeira classificação é a estática, ou seja, a vinculação da memória acontece antes da execução e durante essa execução ela não muda, ou seja, a célula de memória vai ficar a mesma durante toda a sua execução. Um exemplo, no caso do C, é a variável global ou uma variável static dentro de uma função. Quando eu coloco o static dentro de uma variável dentro de uma função, ele já vai pré-definir um endereço fixo e vai apontar para aquela célula de memória, aquela variável A com o nome A para aquela célula de memória. Inclusive, quando você atribui algum valor e chama essa função de novo, ele ainda mantém esse mesmo valor. Então, é até considerado uma variável que se mantém o histórico, no caso do static, dentro de uma função em C. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de variável? A primeira vantagem, eu acho que é a mais óbvia e direta, é a questão da eficiência. Como a gente vai pegar e definir um endereço fixo, e esse endereço fixo vai ficar na própria chamada das operações do procedure, eu vou ter uma alta eficiência, o acesso vai ser direto. Um outro ponto interessante é que, como eu próprio falei, eles vão ter uma sensibilidade à história. Eles vão ficar o tempo da vida dele, do início ao fim do programa, diferentemente de uma variável dinâmica de pilha, uma variável clássica int A, que ela é desalocada no final da função, ele vai manter o histórico do início ao fim. A grande desvantagem é a sua flexibilidade. Ele não suporta a recursão. Porque toda vez que eu tiver uma chamada nova de um procedimento, aquele endereço vai ser sempre o mesmo. Ele não vai criar novas variáveis com a chamada da função. Eu vou ter que sempre compartilhar em todas as funções a mesma área de memória, as mesmas memórias entre todas as funções. A dinâmica de pilha, inclusive até a dinâmica, ou seja, toda vez que eu chamo uma função, toda vez que eu chamo um método, eu vou alocar essas variáveis. E como que vai ser o acesso a essa memória? Vai ser o endereço base da função mais o deslocamento da pilha para encontrar a variável. Então, o acesso a essa variável vai ser através de uma base mais índice. Por quê? Se eu tenho uma função f, foo, e eu tenho variável int a, se eu chamar essa foo várias vezes, tiver uma recursão, eu vou ter várias variáveis a dentro da minha memória. E eu vou saber exatamente qual é a variável do meu escopo local através da aonde ele está na minha pilha, o início dessa função corrente, mais o deslocamento para a memória alocada para a minha variável a. Então, o acesso a essa variável sempre vai acontecer através de uma operação, base mais índice.
No caso da variável estática, isso não acontece. O endereço da minha variável já está pré-definida quando ela é montada dentro na minha memória. Então ele não vai ser base mais índice, já tem um endereço, move fff para o registrador A. Então eu já vou pegar e tacar direto. No outro caso, eu vou ter que fazer a base do meu endereço, vou ter que somar com o deslocamento que eu sei, fiz já mais 8 bytes, sei lá, eu somo, aí depois que eu somar, eu vou ter que pegar esse endereço somado e buscar e colocar no registrador para fazer a conta. Uma outra tipo de classificação com relação à vinculação de memória e o tempo de vida é as variáveis que a gente pode chamar de dinâmica na pilha. Por que dinâmica na pilha? Eles vão ser alocadas na pilha. Como essa alocação vai ser no tempo de execução, por isso a gente chama ela de dinâmica. Na hora de executar uma função, essa função ela vai precisar, no início da sua chamada, alocar as suas variáveis locais dentro da memória. Ou seja, essa alocação ela precisa ser executada no tempo de execução, somente para acontecer recursão e tudo mais. Considerando a estática, acaba sendo um pouco óbvio as vantagens e desvantagens desse tipo de variável. A vantagem é que eu consigo permitir recursão, diferentemente da estática, e eu consigo compartilhamento de memória. A desvantagem, como eu próprio já falei, eu preciso realizar a alocação e desalocação dessas variáveis e eu preciso ter um acesso indireto. O que seria esse acesso indireto? Para poder acessar uma variável local dentro de uma função, eu preciso saber exatamente qual é a base da minha função, ou seja, aonde ela está inicialmente alocada dentro da minha pilha, e eu preciso de ter um deslocamento até essa variável. Esse deslocamento eu conheço, porque esse mapeamento de memória é conhecido no tempo de compilação. O problema que eu não conheço é exatamente a base do endereço da minha função. Então, eu vou precisar pegar essa base do endereço corrente da minha função na pilha, somar com esse offset, com esse deslocamento. A partir dessa soma que eu vou conseguir pegar esse valor da memória e transferir para o meu registrador, diferente da estática, onde o acesso é direto a um endereço fixo que vai durar o tempo de execução todo. Um outro tipo de variável é a dinâmica explícita na heap, ou seja, ela é uma variável que vai ser alocada no tempo de execução, por isso dinâmica, e como o próprio nome fala, ela vai ser alocada na heap e ela vai ser explícita, ou seja, o programador vai precisar dizer no seu programa que ele quer fazer essa alocação explicitamente. Um exemplo é o new do C++ ou o próprio clássico malloc em C. A vantagem desse tipo de variável é que eu consigo criar estruturas dinâmicas, diferentemente, no caso, variável de pilha, que eu não consigo. O grande problema é a ineficiência. Eu vou precisar ter uma indireção e eu vou precisar manipular ponteiros, armazenar o endereço dessas variáveis, diferentemente dos outros tipos de memória que eu não preciso, esse referenciamento implícito, e eu vou precisar ter essa manipulação de ponteiros para poder acessar essa área de memória. Por fim, a dinâmica implícita na heap, onde a vinculação da memória vai se ocorrer na heap e somente quando ela é atribuída, mas diferentemente da explícita na heap, o programador não vai precisar dizer diretamente para alocar memória. Basicamente, todas as estruturas complexas na linguagens dinâmicas, como JavaScript, Python. Então, eu vou ter alocação na minha heap, mas eu não vou precisar manipular diretamente os ponteiros e as variáveis dentro da minha heap. A vantagem e desvantagem é que essas estruturas complexas, eu deixo bastante flexível o meu desenvolvimento, eu consigo criar coisas e diminuir a complexidade para o usuário. O grande problema, assim como na dinâmica explícita na heap, é a questão da ineficiência. E um outro problema, como essas estruturas vão ocorrer no tempo de execução, eu não vou ter os atributos no tempo de compilação. Por isso que acaba sendo característica de linguagens dinâmicas, porque os atributos vão ocorrer e vão ter o conhecimento somente no tempo de execução. O exemplo aqui é int max igual a 100, aí eu vou ter uma função aqui, um main, isso aqui em C, eu tenho uma variável, um while, e eu tenho um malloc.
No caso do int max igual a 100, ela é uma variável estática. O int i igual a 0, ela é uma dinâmica de pilha, ou seja, quando a função main ela é chamada, vai ter a minha alocação. E por fim, quando ocorre esse int ponteiro x igual a malloc, explicitamente eu estou dizendo que eu quero uma variável, uma quantidade de tantos bytes da heap, e eu vou retornar através desse malloc esse endereço na heap para esse valor alocado. Então esse é um exemplo que ocorrem 3 das 4 classificações.